Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2017 e você confere o que é destaque no programa. Rapaz é baleado após família ter sido feita refém durante assalto na zona leste da cidade. Índios venezuelanos recusam medicina tradicional em tratamento de crianças com pneumonia. Mesmo contrariando os médicos, os pais não permitiram a internação da criança. Governador interino lança plano emergencial de saúde. Segundo Davi Almeida, boa parte dos recursos para essas ações já está disponível. O que faltar, ele vai buscar fora do estado. Aqui no estúdio a gente fala das eleições suplementares e traz as recomendações da Procuradoria Regional Eleitoral para o pleito. Na nossa interação com a Rádio A Crítica, a gente fala de mais um escândalo na política brasileira. O presidente Michel Temer foi flagrado em gravação suspeita em mais uma etapa da Lava Jato é deflagrada. E ainda os preparativos para o Enem e os últimos dias de inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio. O Iranduba faz mais uma vítima, o time venceu o Audax de São Paulo por 3-1. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo, você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E um ajudante de pedreiro foi morto com mais de 10 tiros lá no bairro Armando Mendes. A suspeita é de que ele tenha sido executado no lugar do irmão, que faria parte de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. O crime aconteceu por volta das 8 da noite. Pedro Rodrigues da Silva tinha 28 anos e era ajudante de pedreiro. Tudo aconteceu quando ele saía de uma mercearia e passava aqui pela Rua D a caminho de casa. Ele tinha acabado de comprar cerveja e estava voltando para sua residência para justamente relaxar. Foi nesse momento em que 3 suspeitos chegaram aqui a pé e abordaram ele. Nessa história toda existe um inteirinho de que ele estava preservando a identidade do irmão e também aonde ele estava escondido, devido a uma situação que aconteceu há 1 ano e 3 meses, quando o irmão e mais um grupo acabou incendiando essa casa que você está vendo agora e acabou matando uma mulher carbonizada durante esse incêndio criminoso. E aí, devido a isso, os traficantes dessa facção criminosa rival, a do que o irmão faz parte, acabou jurando o irmão de Pedro de morte. Quando ele chegou aqui hoje, os 3 suspeitos justamente perguntaram onde estava o irmão. Ele falou o seguinte, que não sabia de nada, que não tinha nada a ver com a situação e continuou andando. Foi então que os suspeitos continuaram realmente a insistir aonde estava a localização do irmão. Ele não deu essa informação. Foi aí que os suspeitos dispararam. Foram mais de 10 tiros. Quase toda a parte ele foi atingido. Ele caiu bem aqui, ó, ali próximo àquela casa, a quase 100 metros de onde ele morava. Logo depois do crime, a Polícia Civil e também a Polícia Militar, a 25ª Companhia Interativa Comunitária, isolaram o local. A gente tentou conversar com a família do rapaz, mas eles não quiseram dar nenhum tipo de informação. Apenas alguns moradores deram algumas situações, algumas informações para a gente e confirmaram que realmente há essa briga entre facções criminosas aqui no bairro Armando Mendes, principalmente entre Família do Norte e Primeiro Comando da capital. Não se sabe realmente se esse é o motivo. Só se sabe que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está investigando o caso. E uma família foi feita refém na tarde de ontem durante um assalto no bairro Nova Vitória. Uma pessoa foi baleada pelos criminosos. Quem vai trazer para a gente os detalhes desse caso é o Danilo Alves.
Olá, Danilo, bom dia. Além de roubar e ferir as vítimas, os bandidos também torturaram a família, é isso? É isso mesmo, Wilson. O dono da casa, um senhor de 38 anos, foi amarrado e também torturado pelos bandidos. A situação aconteceu ontem pela tarde na Avenida Ângelo Bittencourt, no bairro Nova Vitória, lá na zona leste da cidade. A situação foi o seguinte: 5 pessoas chegaram em um veículo preto, modelo Corsa. Nesse momento que eles chegaram, 3 saíram. Entre esses 3 suspeitos, 2 adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos. Ele e mais um maior de idade chegaram lá porque no mesmo lugar que é a casa também funciona uma borracharia. Então, nesse local, eles conseguiram render facilmente a família. O dono da borracharia, que também é o dono da casa, além da mulher dele e do filho de 22 anos. Eles foram rendidos, o pai foi amarrado e logo depois eles foram torturados, foram agredidos por esses 3 suspeitos. E o filho, depois de que os bandidos acharam que ele iria reagir ao assalto, também foi atingido com um tiro na barriga. Depois disso, que eles conseguiram roubar joias, roubaram dinheiro, também roubaram toda a renda da borracharia, eles tentaram fugir. Nessa parte aí da fuga, que a situação, as informações estão meio ainda desencontradas, porque de acordo com a polícia militar, houve uma perseguição policial depois que eles conseguiram fugir. Só que a fuga ainda tem que saber se foi realmente com o carro em que eles chegaram ou se o carro já teria saído, porque segundo a PM, os comparsas da turma que estava lá dentro assaltando fugiram do local quando viram a polícia militar. E para esses 3 fugirem, eles roubaram uma motocicleta para poder tentar fugir. E foi nessa motocicleta que houve a perseguição policial e troca de tiros. O que se sabe realmente é que uma pessoa foi presa e outra foi baleada. O nome do preso é Nivaldo Picanço de Oliveira, de 39 anos. Ele foi detido pela Polícia Militar, pela 4ª Companhia Interativa Comunitária, e já o outro suspeito, que não teve o nome revelado, foi preso e foi para o hospital primeiro, né, para o Platão Araújo, e logo depois foi para cadeia, foi para o 4º Distrito Integrado de Polícia. Agora a polícia quer saber quais são os outros suspeitos, identificar esses adolescentes, porque a própria família falou que eles eram menores de idade, e também saber, né, mais procedências sobre esse caso e, lógico, prender logo os bandidos. O caso foi registrado no 4º DIP. Wilson. Ok, Danilo, muito obrigado. Até daqui a pouco. No bairro Alvorada, um homem foi preso por tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou 191 trouxinhas de ox e uma porção de cocaína enterradas no quintal da casa onde ele morava. A prisão ocorreu por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira, dia 17 de maio, na Rua 10 do bairro Alvorada. O suspeito é o André Robson Mendonça Coelho, de 24 anos. Segundo o delegado titular aqui do 10º Distrito Integrado de Polícia, Danilo Bacarim, o André já estava sendo investigado por policiais aqui do 10º DIP. E hoje pela manhã os policiais fizeram campana na frente da casa dele. Nesse horário, por volta das 10 horas, os policiais abordaram o André e entraram até a residência e encontraram, escondido no quintal, enterrados no quintal, 191 trouxinhas de oxi e mais uma pedra de cocaína. Em depoimento aqui na delegacia, o André Robson negou que seria o dono do entorpecente e que apenas estava aguardando para um primo dele e que não receberia nada em troca. O Robson deve ser autuado pelo crime de tráfico de drogas e depois dos procedimentos aqui na delegacia, deverá ser encaminhado para a audiência de custódia, onde será ouvido por um juiz, na presença de um advogado ou defensor público e do Ministério Público. De lá, o juiz deve decidir se ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisório Masculino ou se deverá responder ao processo em liberdade. E na semana passada, um homem foi flagrado por câmeras de vigilância furtando uma igreja. Além de roubar um amplificador, também usou a sacristia como banheiro. Na segunda-feira, uma mulher, provavelmente a mãe dele, devolveu o equipamento. Olha só. Você se lembra, na semana passada, quando a gente mostrou a história de um cara que pulou um muro, tirou a grade, roubou o amplificador de som no valor de R$4.000 e ainda deixou
presente para as pessoas da sala de sacristia? Pois é, o rapaz da dor de barriga acabou aí se arrependendo. Uma mulher chegou aqui e entregou, né, o amplificador de volta aqui para a igreja. Então aqui a gente mostra para você, o equipamento está devolvido. A gente vai conversar com o Roberto para ele explicar um pouquinho como é que foi que isso aconteceu. Roberto, ela chegou aqui, só pediu desculpa, como é que foi? Bom, na tarde de segunda-feira, precisamente às 15 horas, a suposta mãe do rapaz veio aqui e fez a entrega do aparelho para o nosso padre. E pediu desculpa do nosso padre, né? E fez a entrega e, graças a Deus, agora estamos com o nosso aparelho devolvido. No dia justamente do novenário, né? Porque todas essas celebrações só puderam ser realizadas com o microfone, com os instrumentos, se tivesse esse aparelho. Exatamente. Sem esse aparelho, não seria possível usar violão, os microfones. Íamos fazer na garganta mesmo. Mas como o nosso Pai Todo-Poderoso é muito bom e a nossa mãezinha, a nossa auxiliadora, intercederam, tocou no coração dessa mãe, que também é mãe, né? E veio entregar o nosso amplificador. Agora, aqui na sala de sacristia, já está bastante diferente o cenário que a gente viu na semana passada. Até o odor está diferente, né? Agora, olha só o que aconteceu com a janela que tinha ali onde o assaltante tinha entrado. Eles tiveram que vedar tudo. É uma dificuldade porque fica um pouquinho escuro, né, Roberto? Mas é o jeito, né? Realmente, diante desse acontecido, tivemos que fechar essa janela e dar uma forçar mais as nossas portas e ter fé em Deus que não vai mais acontecer aqui na nossa paróquia. E também queremos agradecer a TV A Crítica pela cobertura, que foi através do levantamento que vocês vieram aqui fazer conosco, que o povo do Alvorada se conscientizou e também ficavam ligando para a gente, olha, supostamente o rapaz está por aqui. Agora, a gente sabe que todos os dias, todas as paróquias, elas passam por dificuldade. Aqui é a segunda vez já que roubaram aqui a igreja, justamente com esses aparelhos, que são os aparelhos que são bastante importantes. E aí vocês continuam, claro, sempre precisando de ajuda, né? Porque não é só o caso de roubos, tem também o caso de que vocês precisam de recursos para poder continuar com as obras da igreja, aproveitar o espaço para contar um pouquinho sobre o Arraial e também o bingo que vai acontecer. Vai ser agora dia 27 e 28 o nosso Arraial, né, tradicional da comemoração da nossa padroeira. Né? No dia 24 nós também temos a missa, que é o dia próprio de Nossa Senhora Auxiliadora. E no dia 3, né, se você puder, se você não tiver ainda a sua cartela, nos procure, venha na paróquia, é apenas R$10. Venha prestigiar, venha participar conosco, você é nosso convidado. E ajudar também a igreja, né? Porque a gente sabe que é preciso que as pessoas venham, que as pessoas ajudem, não só a paróquia aqui de Nossa Senhora Auxiliadora, mas também todas as entidades que ajudam as pessoas. E agora eu vou falar um recado rapidinho da comunidade que parou a gente pela rua e falou isso. Quando a pessoa faz alguma coisa errada, Deus castiga. Castiga mesmo. E em Manacapuru, uma abordagem policial a um jovem causou uma indignação na família do rapaz que buscou providências. Uma sindicância foi aberta para instaurar a ação da PM. As imagens que ganharam repercussão nas redes sociais mostram uma abordagem policial em um jovem na rua Eduardo Ribeiro, no conjunto Coabã. Nela, é possível ver dois policiais parando um rapaz que pilotava uma motocicleta. A partir daí, aparece um policial puxando pelo cabelo e arrancando o jovem da moto. Meu filho ia chegando no local de trabalho, que ficava a mais ou menos 6 metros, de onde ele foi abordado por 2 policiais fardados. E brutalmente ele foi arrancado da moto pelos cabelos, como se ele fosse um marginal. A abordagem dos policiais dividiu opiniões nas redes sociais. Para a mãe do jovem, os policiais cometeram vários excessos durante a ação. Depois que ele foi abordado, puxaram ele pelo cabelo, bateram a cabeça dele na parede, chutaram a perna dele e apontaram uma arma para ele como se ele fosse um bandido.
Eu sou a favor da abordagem policial, mas a forma como está sendo feito é que eu não concordo. Se fosse o filho de vocês, o que vocês fariam? Porque o meu filho, eu estou até hoje constrangida, porque eu sou uma cidadã de bem, sou professora, pago meus impostos e isso eu não tolero. Uma sindicância foi instaurada no comando do 9º Batalhão de Polícia Militar aqui de Manacapuru para apurar as atitudes do policial militar. E nós vamos nomear um oficial, um tenente, para fazer o procedimento administrativo, que é a sindicância, que vai apurar os fatos e aí, posteriormente, a gente vai verificar se os policiais agiram de forma errada, serão devidamente apurada essa situação para a gente verificar esse procedimento deles. O vídeo mostra com muita clareza, os excessos. E um suspeito de roubo foi pego pela população e jogado no carro do lixo na Avenida Floriano Peixoto, no centro comercial. Quem tem os detalhes para a gente desta história é o Danilo Alves. Uma moça passava por aqui, saindo do trabalho, estava tranquila, estava com um cordão aqui de ouro, passando justamente para pegar o ônibus. No exato momento que ela parou, bem aqui, na esquina com a José Paranaguá, que é a rua, um cidadão chega. Esse cidadão, que até o momento não foi identificado, chegou aqui, puxou o cordão dela. Num momento de reflexo, essa moça se jogou no chão e ele tentou puxar o cordão do pescoço dela. E aí que as pessoas que estavam ao redor viram toda essa situação. E aí, meu amigo, eles chegaram e conseguiram deter esse suspeito. Como se não bastasse, eles agrediram o rapaz e agrediram bastante. Pelas imagens, pelas fotos, a gente vê que ele ficou bastante machucado. E o que aconteceu foi o seguinte, já bastasse as pessoas baterem nele, sabe o que eles fizeram? Depois que ligaram para a polícia, ligaram para a 24ª Companhia Interativa Comunitária, falando, olha, policiais, aqui tem uma situação, a população aqui está batendo numa pessoa, num cidadão que é suspeito de tentar aqui assaltar uma pessoa. E aí depois, a polícia demorou. Sabe o que eles fizeram? Jogaram o suspeito no carro de lixo. Foi isso mesmo que eu falei, no carro de lixo. Não está acreditando? Dá só uma olhada na imagem. No momento em que ele é jogado na caçamba e logo depois, o motorista leva ele alguns metros em direção à Avenida 7 de Setembro. A gente não tem registros da Polícia Militar e não tem registros da Polícia Civil porque os populares deixaram o rapaz seguir. E um homem foi preso em flagrante por tentar extorquir uma mulher de 43 anos. De acordo com a polícia, o homem que planejou o crime é um falso assistente de um escritório de advocacia que estava ajudando a vítima a receber um dinheiro de seguro. No início da semana, a equipe de investigação do 13º Distrito Integrado de Polícia, que fica aqui na zona leste da cidade, recebeu a denúncia de uma mulher de 43 anos que ia receber o seguro de um marido. Mas uma outra pessoa estava tentando extorquí-la, pediu R$ 3.500 e acabou ameaçando a família dela. A mulher decidiu entregar parte desse dinheiro, R$ 1.000, em um local de encontro que fica na Avenida Camapuã. E nesse momento, os investigadores acabaram prendendo um dos suspeitos dessa extorsão. Essas imagens que vocês estão vendo foram gravadas pela Polícia Civil e mostram o momento em que a mulher iria entregar esse dinheiro para o infrator. Foi quando a polícia chegou e prendeu ele em flagrante. Esse homem que vocês estão vendo aí nas imagens é o Everson Vieira Lira. Ele disse na polícia que ele estava ali apenas para receber o dinheiro e apontou o autor da extorsão. Esse homem seria o Marcelo da Silva Nascimento, que a vítima acabou reconhecendo como sendo o auxiliar do suposto escritório de advocacia que teria resolvido todo o problema para ela. Delegado, a gente tem aí o Everson, que já foi preso, que aparentemente disse que não sabia de muita coisa, mas é cúmplice desse crime, e tem o Marcelo, que é o principal autor da extorsão. Com certeza, o Marcelo é o principal, mas a pessoa que vai lá receber está da mesma forma praticando o crime e ambos provavelmente iriam dividir o dinheiro, né?
O Marcelo, se passando por um auxiliar de um escritório de advocacia, tomou a frente da negociação judicial para receber 2 consórcios. E ele sabendo, como ele sabia que esses consórcios já iriam ser pagos, ele começou a extorquir a vítima. E a vítima nunca imaginou que seria ele, tanto é que quando ela verificou que o endereço que o Everson levou era do Marcelo, ela se fez muito surpresa. Ela ficou surpresa porque ela não imaginava que a pessoa que aparentemente estaria ajudando era verdadeiramente o seu algoz. Na verdade, ele criou um escritório fictício, porque ele apresentou uma pessoa como advogado para a vítima não procurou saber se realmente era advogado, e a vítima acreditou piamente que aquelas pessoas eram de um escritório de advocacia. E com isso, essas pessoas tiveram acesso aos seus dados e sabia todo o trâmite e do valor que ela iria receber. O que vai acontecer agora com o Everson, que foi preso em flagrante, e com o Marcelo, que fez todo esse plano, né, para tentar extorquir a vítima? O Everson, como foi preso em flagrante, ele foi autuado, né? Nós estamos terminando os procedimentos, iremos encaminhá-lo à audiência de custódia, para que a Justiça decida de que forma ele vai responder a esse processo. Já o Marcelo, segundo familiares, ele vai se apresentar na delegacia, então ele estará fora do flagrante e responderá o processo em liberdade. E o Marcelo da Silva Nascimento, conhecido como Marcelinho, se apresentou no final da manhã de ontem, lá no 13º DIP, e, de acordo com a polícia, acabou confessando o crime. Até onde vai a criatividade dos moradores para reivindicar seus direitos, hein, Adriane? Olha, a gente já viu aquele caso das bananeiras, a gente já viu gente pescando nos buracos, né, fazendo protesto dessa forma. Agora eles criaram, Wilson, um balneário. Isso mesmo, um balneário para mostrar a situação precária das ruas da capital. O Márcio Paes Barreto mostra pra gente a revolta de quem mora numa rua lá no Parque das Nações. Eu estou aqui no balneário da Itália. É um balneário que foi inaugurado há 6 meses aqui no Parque das Nações. E todo esse pessoal aqui está curtindo esse balneário comigo. Maravilha, muito sol, praia, olha aqui, ó. Tem um guarda-sol, tem a mesinha aqui para um bate-papo. Estou com os amigos aqui para bater um papo legal. Esse é o point que foi inaugurado recentemente, né? E contamos aí com a presença de todos os amigos aí. Final de semana tem churrasco, tem cerveja gelada, é tudo de bom aí. É o point aqui do Parque das Nações. Agora é o seguinte, esse balneário aqui, só quem ainda não veio aqui foi a Secretaria de Obras. Porque olha só a situação do balneário. Esse é o balneário dos moradores aqui do Parque das Nações. E essa situação não é só aqui na Rua Itália, não. Essa situação ela se estende por todo o bairro Parque das Nações. A maioria das ruas tem buracos e toda vez é esse problema. Os moradores procuram o poder público e ninguém toma providência nenhuma. Nós resolvemos fazer esse balneário, inaugurar esse balneário, porque muitos carros passavam aqui, batiam, caiu aqui nesse buraco. E nós encontramos uma forma irreverente de reivindicar nossos direitos, né, perante o poder público. Então, por esse motivo, nós resolvemos inaugurar o balneário. Era uma manifestação aqui por conta dessa situação, desse abandono. Exatamente, por conta do abandono, que todo o bairro Parque das Nações, ele está abandonado, né? Aqui, pelo que eu estou vendo, é uma rua muito movimentada, né? Muito movimentada, passam carros grandes, carros pequenos, motos. Como é que fica a situação de vocês que precisam passar aqui todos os dias com essa situação? Deixa eu lhe falar, fica difícil, porque a gente não tem mais como trafegar, temos criança, né? Temos criança, a gente cai, se vem para cá, o carro só falta matar a pessoa, né? Para um lado e para outro, né? Eles recebem esse carnezinho aqui, ó, todo ano, para fazer o pagamento devido, que é o carnê do IPTU. Aí você imagina, ó, R$ 351,44 de cada casa. Se você contar aqui, são mais de 100 casas. Agora, é claro que a contrapartida do que se paga nesse imposto não chega. O que você está vendo aqui, ó, são buracos e mais buracos espalhados aqui pela Rua Itália. O buraco fica aqui bem na frente da sua casa. Fica na casa da minha mãe aqui, né?
E ali já está outra cratera ali, ó. Se a gente for passando por aqui, tiver por aqui, eles dão um banho na gente, porque não tem como coisar, né, aqui. E à noite, principalmente, pessoas que não conhecem esse local aqui, quando eles passam, só escuta o barulho aqui, né? Desvia de um e cai no outro, não tem jeito. Olha só, todo mundo passando, ó, vai cair lá, se desviar daquele lá, cai nesse aqui, ó. Eu já bati meu carro por causa de buraco. O cara deu uma porrada aqui no meu carro porque eu fui desviado do buraco e bati nele. A situação aqui realmente é complicada, ó. A situação é complicada, carros grandes, carros pequenos, passam por aqui a todo momento, ó. E não tem jeito. Olha, para todo mundo que anda por aqui, seja de carro ou de moto, é complicado aqui a situação na Rua Itália. São muitos buracos, fica difícil até para quem tem moto dirigir aqui, né? Sim, com certeza. Aqui o bairro todo está comprometido. A gente que trabalha nesse tipo de transporte, a gente tem observado aí acidente. A gente tira para não atropelar uma pessoa e a gente mesmo é acidentado. E falta pouco mais de um mês para o Festival Folclórico de Parintins. E a procura por passagens de lanchas com destino à ilha já começou. Tem empresa que registrou um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E enquanto as vendas crescem, a procura pela regularização dessas embarcações junto à Marinha ainda é pequena. As passagens para Parintins começaram a ser vendidas desde o início deste mês. Quem está com pressa procura as lanchas a jato, que levam em média 9 horas e custam de R$ 200 a R$ 270. E a procura já é maior em relação ao ano passado. Estamos com a expectativa que vai ser um ano bem melhor. A procura está muito maior. Eu acredito até que o festival em si esse ano está até mais organizado. Então, a divulgação está maior, eu estou achando. Então, o pessoal está buscando bastante. Mas só segue viagem a Parintins a embarcação que tiver o chamado passe para o festival. E segundo a Marinha do Brasil, essa regularização está abaixo do esperado. Hoje nós temos 54 embarcações que fizeram o seu agendamento. O prazo é até o dia 26 desse mês. Nós esperávamos aí mais de 150 embarcações. Então, se a gente considerar que o número ainda está bem aquém daquilo que historicamente a gente tem observado. O transporte precisa garantir todos os itens de segurança, como colete salva-vidas, extintor de incêndio e luzes de navegação. Mas o próprio passageiro pode denunciar irregularidades, como a superlotação. A questão da percepção, né? Ela entra numa embarcação, tem muita gente, está abarrotado, tem mercadoria junto com o passageiro. Ela tem que ter essa percepção de que se essa embarcação virar, se essa embarcação bater num tronco, eu tenho condições de sair, né? O local é adequado, tem espaço para eu correr, eu estou identificando os tripulantes, eles estão uniformizados. Então são coisas que é igual a gente entrar num local e a gente percebe que alguma coisa está estranha, né? E a denúncia pode ser feita pelo telefone 0800 7807 200. A embarcação que estiver irregular pode ser apreendida e pagar multa que varia de acordo com a infração. E mesmo depois da morte de 2 crianças venezuelanas, os indígenas Huaral ainda têm resistência em receber atendimento médico aqui em Manaus. Essa é a segunda vez que o bebê venezuelano de 10 meses é levado ao pronto-socorro com febre alta e suspeita de pneumonia. Mesmo contrariando os médicos, os pais não permitiram a internação da criança. A mãe recusou, ela não queria de forma alguma levar a criança ao pronto atendimento e a criança necessitava desse acompanhamento por ser uma criança menor de 1 ano. A maioria dos venezuelanos que estão em Manaus é de crianças, muitas em estado de vulnerabilidade, já que estão expostas a doenças, sem alimentação adequada e tomando sol e chuva. Boa parte já apresenta problemas respiratórios. 2 crianças morreram de catapora e pneumonia desde a chegada dos índios venezuelanos em Manaus. Para evitar que novos casos se repitam, a prefeitura vai montar um posto de atendimento aqui na rodoviária, onde há maior concentração de índios acampados. No local vai ser feito o monitoramento da chegada de novos grupos, a identificação dos indígenas, triagem e o levantamento de possíveis doenças. No total, já são 382 índios Huaral que decidiram deixar a Venezuela em busca de melhorias aqui no Brasil.
A maioria deles está abrigada em acampamentos espalhados pela cidade. A Sejusc pretende regularizar aqueles que quiserem permanecer no Amazonas. Ainda falando desse assunto, a chegada dos venezuelanos acabou virando questão de saúde pública. Ontem, durante uma ação social na rodoviária, mais 7 índios foram diagnosticados com pneumonia. Por isso, a rodoviária passa a ter um posto sentinela para atendimento permanente a essas pessoas. E sobre esse assunto eu volto a conversar com o Danilo. Oi, Danilo, que tipo de serviços serão oferecidos neste posto? Wilson, assim como você acompanhou na matéria da Amanda Amorim sobre esse caso do bebê, esse posto agora permanente aqui na rodoviária vai fazer a identificação, também a triagem e também saber a existência de doenças já pré-existentes nessas pessoas, nesses índios venezuelanos, justamente para logo o atendimento ser feito o mais rápido possível, né? A gente viu, e você também falou, que houve mais aí a identificação de 7 pessoas, 7 indígenas com com pneumonia. Ontem teve essa ação, né, da Secretaria de Saúde, tanto do município quanto do estado. 226 indígenas foram atendidos na região central de Manaus, muitos ficam ali na rua Quintino Bocaiúva, alguns também ficam no Educandos, foram para o centro justamente para ser atendidos e teve essa verificação. Esse aqui é um dos principais acampamentos justamente que eles chegaram. Ontem, como eu falei, esses 95 atendimentos dos 35 atendimentos, teve coleta de escarro para exame de tuberculose, imunização, redução de carga parasitária, exames dermatológicos, dispensão de medicamentos e também a emissão do cartão SUS, que esse para o governo, principalmente para a Prefeitura de Manaus, que faz a emissão dessa carteira, é o que está mais dificultando. Por isso o atendimento dessas pessoas está vindo até eles, porque muitos não têm documentos. A todo momento, Wilson, tem a gente passou aqui, ficou um pouquinho esperando para a nossa entrada, já chegou gente aqui na rodoviária, já chegou pessoas que saíram de lá para vir para cá e acabaram sendo bastante bem recepcionados, porque parecia que até que era amigo deles. Então, a gente vê as pessoas chegando aqui para tentar uma oportunidade, para ver que já está se formando essa comunidade e agora existe esse posto, né, que agora vai ajudar nesses atendimentos de saúde e também para tentar retirar essa carteira aí do SUS. A gente espera também que a partir dessa semana o governador interino prometeu aí um possível repasse de R$250 mil e também a retirada dessas pessoas daqui para o prédio do Jovem Cidadão que fica lá no bairro Coroado. Ainda não se sabe ainda a expectativa, né? Há uma expectativa, claro, de tanto das pessoas que têm aqui, que estão aqui, para saber quando é que eles vão. Mas até o momento não tem uma data pré-definida. Por enquanto, eles continuam aqui e o posto para as pessoas que vão chegar da Venezuela até aqui na rodoviária da cidade vai fazer a identificação e triagem dessas possíveis doenças pré-existentes que esses indígenas venezuelanos lá da região do Uaral, delta ali do Orinoco, da Venezuela, chegaram e podem ter aqui em Manaus. Ok, Danilo, muito obrigado. Até daqui a pouco. E ainda nessa edição a gente vai falar de mais uma crise no governo Temer, isso depois que gravações foram entregues à justiça, gravações que comprometem o presidente que assumiu o governo no lugar de Dilma Rousseff. De acordo com as imagens, de acordo com as gravações que foram feitas, o Michel Temer assumiria que estaria pagando o silêncio de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal que está preso. E na delação que foi feita, havia ali a confissão de pagamento de R$500 mil por semana a Eduardo Cunha e o presidente Michel Temer autorizaria que esse pagamento continuasse sendo feito para que o silêncio de Cunha fosse mantido. E esse é só mais um desdobramento da Lava Jato, que inclusive hoje está em uma nova fase. E a gente viu ainda há pouco ali uma imagem muito simbólica de Michel Temer e de Aécio Neves, senador do PSDB. O senador Aécio Neves também aparece nessas situações como recebendo dinheiro da JBS, que é o maior frigorífico hoje do país, ou era o maior frigorífico do país. E hoje pela manhã está sendo deflagrada uma operação e o alvo principal é o Aécio Neves. Nesse momento estão recolhendo, olha isso, essa imagem aí a qual eu estou me referindo. O Aécio Neves teria pedido
do presidente, do dono da JBS, R$2 milhões. O que fez o Ministério Público juntamente com a Polícia Federal? Organizou algumas ações controladas, né? Como são as ações controladas? Você identifica alguém que possa colaborar com a justiça, seja uma testemunha ou alguém envolvido no processo, e aí essa pessoa é colocada nela, escuta o dinheiro que ela entregou, por exemplo, para a pessoa, para o intermediário que ia entregar para o pessoal do Aécio Neves, foi colocado um chip nessa mala, também foram anotados os números de série dessas notas para que o dinheiro pudesse ser rastreado. Então, diante de todo esse material, que é um material muito robusto, o Supremo autorizou hoje mais uma etapa da Operação Lava Jato, né, que tem como alvo aí o Aécio Neves. E tem um detalhe, todas essas gravações que foram autorizadas pela Justiça e algumas até feitas com auxílio da Polícia Federal, elas tiveram essa autorização. Então, quando você faz uma gravação aleatória por conta própria, muitas vezes ela é questionada na Justiça e na maioria delas sequer serve como prova. Mas nesse caso é diferente. Nesse caso foi de março para cá, então são gravações bem recentes, depois que estourou todo esse boom da Lava Jato, que inclusive executivos e políticos já haviam sido presos. Então é muito recente tudo isso e tem autorização judicial, o que já faz com que ela seja homologada, né? Essas delações vão ser homologadas, o que passa a virar prova, registro, para que as pessoas que participam desse esquema de corrupção sejam penalizadas, sejam punidas. E tudo leva a crer que é um esquema que continua. Porque mesmo diante de toda aquela situação que aconteceu, né, que tem acontecido da Lava Jato, agora, recentemente, em março, nós estamos falando agora do início do ano, é recente, mesmo assim o pessoal ainda continua fazendo a tal da famosa cruzeta, né, mesmo assim continua. E já tem muitos pedidos no Congresso, de impeachment. O STF, inclusive, a gente acabou de receber essa informação, acabou de pedir o afastamento também de Aécio. Ok. Já a gente volta a falar sobre isso. A Record TV continua fazendo a cobertura e a qualquer momento a gente pode trazer outros detalhes de todo esse desenrolar, né, de todo esse cenário que se formou de ontem para hoje, né, o que acaba causando uma crise muito grande no país. Agora a gente vai para a zona norte da cidade, nós estamos na Avenida Max Teixeira. Esse é o sentido centro da cidade? Que a gente está agora, Max Teixeira, na Cidade Nova. O trânsito flui com certa lentidão, né? Mas o que também é normal para esse horário. O fluxo é intenso. A Avenida Max Teixeira tem escolas, então nesse horário os pais ainda estão levando os filhos para a escola. Tem também área de comércio e também um dos principais corredores da saída da Zona Norte para chegar a Torquato Tapajós, por exemplo. Então nesse momento, o trânsito no sentido bairro, no sentido Cidade Nova, flui sem nenhum tipo de problema. Também no sentido oposto, no sentido da cidade, flui, mas com um volume de veículos muito maior. Aí quem passa nesse trecho, normalmente já passou pela Noel Núteos, segue pela Max Teixeira e que vai dar lá na Torquato Tapajós, onde lá deve ser a maior dificuldade, já que concentra esses veículos que saem dessa área com os que vêm de outros bairros da zona norte da cidade. Esse trecho aqui específico é a saída do Manoa, né, que a gente está vendo agora. Tem uma retenção, mas também pelo tempo semafórico, né? O Alex Gomes está fazendo nossas imagens do drone, está voltando agora aqui para o Manoa. Olha só, essa aqui é a principal avenida do bairro Manoa, do conjunto Manoa, que costuma também ter essa lentidão nesse horário, que inclusive é uma rua de comércio. A Francisco Queiroz. E depois do intervalo comercial, o governador interino Davi Almeida lança plano para saúde com metas ousadas, inclusive a de diminuir as filas ou acabar com as filas na hora do atendimento. E a Procuradoria Regional Eleitoral define regras para a eleição suplementar, que está prevista para acontecer no dia 6 de agosto, aqui no Amazonas. É um instante só.